Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é esta? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no mundo científico, há sempre dois polos: positivo, negativo, luz, sem luz, claro, escuro. No mundo religioso, existem os dois polos, mas não com forças iguais, não com poderes iguais, mas que existem. Nos nossos tempos, existe uma grande tendência de, para justificar que Deus não existe, se diz que o mal também não existe. Para se justificar a própria coragem de dizer que Deus existe, se dizem que o mal é uma criação humana, é uma criação dos fracos, para que se possam se submeter a alguém ou a alguma coisa. No Evangelho de hoje, nós ouvimos que o próprio demônio foi o primeiro a revelar quem era o próprio Jesus. Quem era o Senhor? Jesus está no início do seu ministério, vai até Cafarnaum e lá tinha um homem possuído por um espírito impuro que diz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Se até o demônio reconhece quem é Jesus, por que existem alguns que, para justificar a falta de inteligência, justificam que Deus não existe? Porque, com todo respeito a esses nossos irmãos e irmãs, falta de inteligência, burrice, justificar que Deus não existe. Basta olhar todos os sinais que nós temos que provam que existe alguma coisa muito maior do que nós. O demônio, que também não é uma construção humana e que também existe, se submeteu a Jesus. Nós sabemos quem tu és. E Jesus, com uma voz forte, diz: "Cala-te e sai dele." Quem é este Jesus? Nós não precisamos, como na ciência, de dois polos para provar a existência do outro. Nós não precisamos, no campo da fé, do mal, para reconhecer a presença de Deus, para reconhecer a existência deste Deus. Nós não precisamos, mas no Evangelho de hoje, Jesus usa deste próprio mal
para que ele reconheça quem é Jesus. Porque todos admiravam Jesus, mas ninguém sabia que ele era Deus. Todos tinham visto já os sinais que ele fazia, mas ninguém desconfiava que aquele homem que veio lá de Nazaré era Deus. Esse Jesus não precisa, porque ele mesmo se revela. E como ele se revela? Com o seu ensinamento feito com autoridade. Vai dizer no começo do Evangelho, as pessoas ficavam admiradas com o ensinamento, porque Jesus fazia com autoridade. O que significa isso? O ensinamento feito com autoridade não é um ensinamento feito da boca para fora. Não era apenas palavras que Jesus jogava para o alto. Não era somente coisas, pregações belas que Jesus fazia. Não. O ensinamento feito com autoridade é porque o que Jesus vivia, ele pregava. Era o que ele pregava que ele vivia. Por que muitas vezes, principalmente nos nossos tempos em que se espalham por aí, vou fazer, nesses tempos em que nós estamos, por que muitas vezes nós não temos este senso crítico de dizer, essa pessoa fala ou não fala com autoridade? Porque o que é falar com autoridade? Como Jesus se revela sem precisar do mal. Jesus se revela falando com autoridade para dizer a mim e a você, o que eu falo é aquilo que eu vivo. O que eu vivo é isso que eu prego. Essa é a autoridade de Jesus, a coerência da vida com as palavras. Quantas vezes nós podemos ser também pessoas incoerentes, que até falamos e falamos muito bem, mas não falamos com autoridade, porque não falamos aquilo que vivemos. Essa é a primeira maneira que Jesus se revela. A segunda maneira, quando este espírito impuro reconhece quem é Jesus, com uma palavra de ordem, Jesus manda ele calar e manda ele se retirar. Porque Jesus não quer muito papo com o mal. Porque a segunda maneira de Jesus se revelar a nós é não compactuar em absolutamente nada com o mal. Quantos de nós compactuamos com o mal? Até podemos estar dentro da igreja, até podemos nos dizer católicos, cristãos, crentes, porque cremos no Senhor, mas que compactuamos com o malzinho aqui, compactuamos com o malzinho ali, compactuamos com outro mal acolá, corrompidos na nossa própria consciência. Jesus não compactua com o mal. Se seguimos a Ele, porque o encontramos, ou melhor, porque fomos encontrados por Ele, a prova disto será também nós não compactuarmos em absolutamente nada com o mal. Jesus não compactuava com o mal. Essa é a segunda forma dele se revelar. Ele não precisa dos dois polos, ele se revela. Uma terceira maneira de Jesus se revelar. Depois que Jesus expulsou, aí que as pessoas ficaram mais admiradas ainda, porque tinham encontrado Jesus, tinham sido encontradas por Jesus. E a palavra vai dizer que a sua fama se espalhava cada vez mais pelas redondezas. Porque quem conhece Jesus não consegue ficar sem falar dele. A fama de Jesus se espalha por aqueles que verdadeiramente o conhecem e são encontrados por ele. Porque alguém que conhece Jesus, alguém que verdadeiramente é encontrado por ele, não consegue ficar de boca fechada. A fama de Jesus se espalhava, e se espalhava pelas próprias pessoas. Jesus, enquanto homem, ele não poderia estar em todos os lugares. Jesus hoje está presente no coração de cada um de nós, ressuscitado, vivo. E por isso,
ele precisa ser conhecido. Mas conhecido por pessoas que o espalham. Ele é o Senhor. Por pessoas que não compactuam com o mal. Que coisa vergonhosa seria alguns de nós que estamos aqui, que dizemos que somos até crentes, falamos até bonito, e compactuar com o mal. Que coisa feia. Que vergonhoso para essa pessoa. Jesus precisa de nós, não precisaria, Ele quis precisar de nós, para que nós também falássemos com essa autoridade, com o seu estilo de vida. E tudo isso só vai acontecer porque dentro de nós, os dois polos podem muitas vezes nos levar para um outro canto. Não que o mal age em nós, o mal está fora, mas dentro de nós existe algo que nós não conseguimos explicar. O que São Paulo vai dizer: faço aquilo que não quero e não faço aquilo que eu quero. Por isso que o mesmo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, na primeira leitura que nós ouvimos, vai dizer: nós não recebemos um espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, para que conheçamos os dons da sua graça, os dons que Ele nos concedeu. Nós temos até essa luta constante dos dois polos, mas o polo que não precisa do outro, que é Deus, está dentro de você. O outro polo, que quer nos levar para a escravidão, está fora. E nesta luta daquilo que está dentro com aquilo que está fora, peçamos cada dia, a cada instante, a cada momento, a ação desse Deus, desse Espírito Santo. Nós não recebemos um espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus. Quer fazer a maior oração? Peça ao próprio Deus. Não peça graças, dons, isso tudo virá por consequência. A maior oração que nós podemos fazer é pedir que o próprio Deus permaneça e vença aqui dentro de nós. Quem é esse Jesus? Aquele que não precisa do polo negativo para ser conhecido, mas na nossa luta, na luta dos seus filhos, Ele diz: o próprio mal reconhece. Por que você não? Fique com essa pergunta e deixe Deus agir em você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.